passo a passo de pintura em tecido com tinta. Vamos pintar? Com a ajuda de um carbono, vamos passar o desenho para o tecido. Lembrando que esse desenho vai estar no nosso Telegram, na descrição, o link. Eu utilizo um papel absorvente por baixo do tecido para que, se a tinta passar, não comece a borrar. Também gosto de prender o tecido na mesa com uma fita crepe. Ela vai segurar o tecido enquanto você pinta. Para pintura em tecido, eu gosto de pincéis com as cerdas mais duras e de preferência gastas. Mais à frente eu vou mostrar para vocês. Vou fazer meu fundo com o cinza lunar. Eu contorno o desenho, deixo mais forte perto dele e vou limpando o pincel, me distanciando. Usando o cappuccino, eu faço a mesma coisa, mas só na parte de baixo. Com o tangerina, eu começo a fazer o fundo da minha rosa. Notem que na borda dela eu deixo mais escuro e vou limpando meu pincel para dentro dela. Agora eu entro com laranja e vou caminhando para o centro da minha rosa. O miolo tem que ser mais escuro. Então, eu volto com o tangerina para fazer o miolo da minha rosa, que depois eu vou escurecer ainda mais. E vamos escurecer esse miolo com um pouco de sépia também. Vai ficar um borrão no início, mas você vai ver que no final a flor vai sair. Vou entrar com um pouco de laranja em cima, com um pouco de amarelo canário aí embaixo. Isso tudo sem limpar o pincel. Você vai colocando, vai limpando o pincel no próprio tecido. Isso tudo vai dar um charme na tua rosa no final. E aqui eu vou aproveitar para pedir o seu like, o seu comentário, para que você diga o que você está achando, o que você quer ver mais aqui no canal, porque isso tudo aqui que fazemos para vocês, então vocês são muito, muito importantes para nós, tá? Se inscreve aqui no canal, toca no sininho para receber todas as nossas novidades, tá bom? Aí eu tô entrando um pouquinho mais com laranja, que você pode substituir pelo vermelho vivo, vinho, púrpura. Você pode fazer a flor com outros tons, não tem problema nenhum. Volta aí embaixo com o tangerina e tem uma outra rosa que eu vou estar fazendo. Vocês viram que eu comecei com o sépia pelo meio, comecei de uma forma diferente do que eu havia começado com a outra. Já coloquei nessa um pouco de púrpura, então assim, começa diferente, mas o resultado é o mesmo. Agora eu tô pondo um pouco de púrpura lá de cima também, escurecendo ela mais embaixo. Só uma observação, eu não estou usando diluente. Os tons que eu vou usar para as folhas será o verde pinheiro, o caqui e o sépia para fazer as sombras e as partes mais escuras. Esse meu pincel é um tigre que tá mais para gato, de tão velho. Ele está com as cerdas já curtas e gastas. Eu quero que você perceba
como que eu trabalho com ele. Então, o pincel, às vezes, que você tem aí, que tá velho, que tá gasto, joga fora não. Joga fora não, que aqui para pintura em tecido você vai usar. Às vezes, eu compro e gasto eles na lixa para ter esse pincel aí curtinho. Perceba que eu molho o pincel e coloco ele de lado, ó, e vou puxando para dentro o excesso de tinta que eu coloquei na borda. Então, eu vou de ladinho riscando e puxando para dentro. Não é com muita tinta. Se você colocar muita tinta, você pode fazer um borrão nessa lateral. Não é? Você coloca, puxa como se estivesse ali fazendo o contorno da sua folha e pega o excesso de tinta, que não é muito, e puxa para dentro. Então, esse pincel velho, ele ajuda bastante para a gente fazer isso. E vai ajudar também na hora de fazermos a flor. Lembrando que você pode colocar, que nem eu tô colocando aí o amarelo canário, você pode colocar um pouco de laranja nas folhas. E aqui eu quero dar uma dica para vocês. Eu tô usando o CAC e tô fazendo à mão livre umas folhas. Essas folhas estão distante do nosso desenho, estão longe, então elas não precisam ter detalhes. Você faz a nuance da folha, você dá a entender que lá atrás tem folhas. E depois, com o próprio cinza lunar, eu também vou fazer. Então, vamos supor que você tenha feito esse fundo com, sei lá, com cerâmica. Você vai pegar cerâmica e vai fazer essas folhas lá no fundo. Isso enriquece bastante o seu trabalho. Vocês vão ver no final como é que fica. Por isso é importante você fazer o fundo, ele um pouco mais forte perto do desenho e vai clareando à medida que ele se afasta. Então, agora eu consigo, mesmo usando a mesma cor do meu fundo, fazer com que a folha apareça, porque eu não fiz ele todo forte. Eu não tenho que fazer essa folha mais forte ainda, não. Até porque ela está longe. Então, é um pincel quase limpo, é pouca tinta. Para o morango, eu começo na parte mais escura, que é a parte de cima, onde está fazendo sombra, né? As folhas estão fazendo sombra nele. Eu estou usando marrom. Poderia estar usando vinho, poderia estar usando púrpura, mas decidi usar o marrom. Então, eu só quero que você perceba que você pode chegar no mesmo resultado com outros tons e vai ficar lindo do mesmo jeito. Aqui eu pus o amarelo, agora eu venho com tangerina e vou misturando. Tem momentos que você precisa ter um paninho do lado ali para você limpar o excesso. Vamos supor que eu estava no amarelo e veio com muito amarelo no meu pincel, começa a misturar demais. Então,
você sente a necessidade de limpar esse pincel. Se você não tem muita afinidade com a pintura de tecido ainda, procure pintar com pouca tinta, porque você vai pegando o jeito, você vai pegando, descobrindo como que é usar uma cor e passar para outra. Vai com menos tinta que fica mais fácil, tá? Não encha esse pincel de tinta. Vai com pouquinho, que você vai chegar no resultado, tá bom? Chegamos na rosa. Você vai colocar, você perceba que estou eu lá com o meu pincel velho de guerra, o mesmo pincel velho de guerra. Você vai pegar o branco e vai riscar na horizontal. Você vai riscar e puxar para dentro. E puxar como nós fizemos na folha, você vai puxar para o centro da sua rosa. Quando você começa a fazer isso, a rosa começa a aparecer para você. E aí você vai, olha, ali dá para fazer uma pétala com um biquinho, olha, ali dá para ser outra pétala. Você começa a ver a sua rosa nascer e vai dando forma para ela. Então, não é difícil. Você só tem que pôr a sua criatividade para funcionar. E à medida que você vai pondo esse branco, ela vai aparecendo, ela vai trazendo a imagem dessa rosa para você. E você vai reforçando os pontos. Olha aí, eu puxando, não parece um borrão? Não parece que tá tudo borrado? Vamos ver no final como é que fica. Na parte de cima, mudamos o sentido. Você vai pôr o risco branco e puxar para o centro da rosa. Então, de baixo para cima, você risca e puxa de baixo para cima. Sempre para o meio da rosa. Quando for a parte de cima para baixo. Agora, no meio da flor, eu vou bater com o sépia, usando um pincel fino. Depois eu posso bater ou com o amarelo limão, ou com o branco. E no final, perto da pétala, na parte de baixo, eu vou bater com o preto. Olha o efeito que dá.
você pode usar o branco para enriquecer o seu desenho em alguns pontos, que nem eu tô fazendo aí. O caju eu fiz do mesmo jeito que eu fiz ali os morangos. Eu usei o caque para fazer a castanha dele com um pouco de branco e marrom. Nessas florzinhas usei o pincel língua de gato, branco, amarelo, laranja e sépia. E aí, o que você achou? Achou fácil? Achou difícil? Quer que eu traga mais pinturas como essa aqui no canal? Me escreve, vou adorar saber o que você achou. Eu espero que tenham gostado. Uma beijoca para todo mundo, fiquem com Deus e eu te espero aqui na próxima, tá bom? Beijos! Se você gostou do nosso vídeo, dá um like aí embaixo e se inscreva no nosso canal. Semeia Arte, toda semana um vídeo novo e dicas novas. Até a próxima!